Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja para um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos. Sabe o que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma p... Você é uma p... O teu pastor deve ser um viado, a tua igreja toda é uma igreja de p... Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de p... É isso que vocês são. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Ele não é homem para isso. Eu sou vencedor do sistema, ninguém me detém. Eu falo, mando pra p... e continuo mandando. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo. E o carro, e tá chovendo, tá sol, né? Tá chovendo muito, não vai. Se tiver sol, também não vai. Se tiver... E aqui é foda. Hoje é dia de restauração nesse lugar. Você talvez está à beira do caminho, todo fodido, e o sacerdote não tem estendido as mãos para você. Não, eu sinceramente eu não estou acreditando nisso não, que eu estou vendo não. Sinceramente eu não estou acreditando nisso não. E fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Vida e Cultura Cristã, o seu canal sobre religião. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre um assunto bastante sério, mas ao mesmo tempo ele é até um pouco engraçado, que são os crentes boca sujas, que são, na verdade, crentes que nos últimos tempos na internet têm circulado bastante, né? Muitos vídeos na internet de crentes em momentos de pregação, por exemplo, falando palavrões e falando coisas absurdas, até mesmo baixas. E vamos conversar sobre isso, e principalmente à luz das escrituras. Vamos mostrar quão sério é essa questão de crentes falando palavrão, e que na verdade é muito mais sério do que a maioria das pessoas acha. Mas antes, vai deixando seu like para fortalecer, curta, comente, compartilhe, e sem mais enrolação, se inscreva nos meus outros canais e me siga nas minhas redes sociais. Valeu, tamo junto galera. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe Fernandes. Eu vou pedir desculpa, a moto passou aqui e me atrapalhou, mas deixa quieto aqui. Eu sou Luiz Felipe Fernandes, de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Estudante de teologia, músico e praticante de artes marciais. E seguinte, gente, primeiramente eu quero estar pedindo desculpa pela minha ausência, porque recentemente eu passei por problemas de saúde na família, né, e algumas questões pessoais, então eu precisei me afastar das minhas redes sociais, né, mas agradeço todos vocês, meus amigos aí, pessoas que estudam comigo, pessoas que trabalham comigo, vocês são 10, esse canal é feito pra vocês, né. Bom galera, recentemente tem estourado na internet vídeos do pastor Tupirani, que é uma figuraça na internet. Vou fazer um vídeo só sobre o Tupirani, né? Tupirani amaldiçoando o estado do Rio de Janeiro, na verdade a cidade, né? Amaldiçoando a cidade do Rio de Janeiro, ele xingando os ministros do STF, ele amaldiçoando o Detran. Aí eu às vezes eu penso que, às vezes eu concordo que eu já fui mal atendido no Detran, acho que todo mundo já foi mal atendido no Detran em algum momento, mas brincadeiras à parte, o Tupirani virou uma figuraça na internet, e por incrível que pareça, muitas pessoas têm apoiado o Tupirani, e muitas estão até dizendo que ele está certo nessa forma de falar, né? Só que pastores e crentes falando palavrão no momento de pregação e em momentos assim, na verdade não são novidade. Volta e meia estoura algum vídeo de um pastor falando palavrão, de um pregador ali na hora falando palavrão, um cantor às vezes falando palavrão. Mas por que isso é tão sério assim? Primeiramente também, por que o palavrão choca tanto? Primeiro ponto, que na década de 80, 90, até mesmo antes, né, o ser protestante, ser evangélico no Brasil vinha junto com uma questão de ruptura. A pastora Viviane, né, autora do livro Traficantes Evangélicos, eu já até conversei com ela, muito gente boa, uma vez já tive a oportunidade de conversar com ela, num podcast lá que ela esteve lá junto com o Pimentel, se eu não me engano é o Inteligência Limitada, né? Ela menciona, aliás, né, que antigamente ser evangélico
vinha junto com uma ruptura de, por exemplo, comportamentos e locais. Não era simplesmente você mudar de religião. Os evangélicos paravam de beber, paravam de fumar, paravam de ir a shows, paravam de muitas vezes de dançar. A vida do evangélico antigamente era casa, trabalho e igreja. E muitas vezes o crente passava às vezes mais tempo na igreja do que em outros lugares. Então a verdade é que o evangelicalismo cresceu bastante no Brasil significativamente. Essa é a época de menor índice de catolicismo no Brasil, porém o católico ainda é e sempre foi a religião majoritária. Porém nós temos visto muitos crentes que não têm rompido com certos comportamentos, muitos crentes que ainda têm uma vida de bebedeira, muitos crentes que ainda têm uma vida secular, completamente secular, apesar de confessarem a fé evangélica. E o palavrão é uma das coisas que muitos crentes não têm rompido. Aqui eu não estou dizendo que é errado você ir a show, não estou dizendo que é errado, não é pecado bebida alcoólica, porém a Bíblia é clara dizendo que os bêbados não herdaram o reino dos céus. Então uma recomendação é que você se abstenha da bebida alcoólica, porque a bebedeira pode levar à embriaguez, isso é óbvio, né? Afinal de contas, como é que você fica molhado? Se molhando, né? Entrando na água. Como é que você fica sujo? Se sujando. Como é que você fica bêbado? Bebendo, é uma coisa óbvia, né? E aí todos estão sabendo, né, da treta que teve entre o Fábio do canal Eu Acredito Podcast e o Paulo do canal No Entanto. E diga-se de passagem, eu aplaudo o Fábio, posturado e calmo, e o Paulo completamente descontrolado, querendo até falando em dar na cara do Fábio, assim, que coisa horrível. Ou seja, e você vê ele falando palavrões ali, e isso até demonstra o que é o desigrejismo. Essa aqui é a verdade. Muitos desigrejados são exatamente assim, nervosos, irritados e muitas das vezes, não estou dizendo que é o caso do Paulo, mas muitos desigrejados têm ódio à igreja, têm ódios a pastores e ódio a Deus. O Paulo diz, né, que ele não odeia a igreja nem nada do tipo, mas aquela postura dele ali foi terrível. E claro, é onde entra essa questão dos palavrões. Muitos crentes que têm a boca suja, muitos crentes que falam palavrão o tempo todo e têm o hábito de falar palavrão. E muitas das vezes as pessoas não veem o palavrão como uma coisa nociva e horrorosa que ela é. Eu cheguei a ver um pastor, até eu resolvi ler um pouco sobre isso antes de fazer o vídeo, um pastor dizendo que crente que fala palavrão não se converteu ainda. Eu não vou por esse lado, mas eu acredito que precisa haver uma quebra nesse hábito. E aí eu vou dizer que existem muitos hábitos piores do que palavrão. Existem pessoas que são viciadas em pornô, né? Existem pessoas que são alcoólatras, existem pessoas que são agressivas. E palavrão não é tão ruim quanto essas coisas. Mas o fato de existirem coisas piores do que o palavrão não vai tornar o palavrão ruim. É bom, aliás. Então vamos lá. À luz das escrituras, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Separei aqui para vocês terem noção da seriedade do que é o palavrão. Colossenses 3, versículo 8 diz: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Ou seja, Paulo está dando uma ordem agora: abandonem, é uma ordem. Vamos aqui para Efésios 5,4, que é uma das mais conhecidas. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Outro versículo aqui, Provérbios 13, versículo 3. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Aqui esse versículo está falando sobre as pessoas em geral precisam falar pouco, essa é a verdade. Fale pouco porque você pode acabar falando algo que depois você vai se arrepender de ter dito, isso é falta. Agora, provavelmente o versículo mais falado em relação a palavrão, vamos dizer aqui, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificação ou edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Mateus 12, versículo 34 diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E o versículo mais brutal em relação a isso, que é Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que
tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus aqui está dando um alerta de que haverão pessoas que, por causa das palavras frívolas, algumas traduções trazem frívolas, né? Palavras ociosas, as Almeidas costumam trazer ociosas, né? Palavras inúteis que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Você consegue compreender a seriedade disso? Pessoas irão para o céu e vão queimar a eternidade no inferno por causa das coisas que disseram ou deixaram de dizer. E aqui quando Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio, se uma pessoa vive falando palavrão, muito provavelmente isso pode ser também porque é isso que a pessoa está cheia, entendeu? Está carregando dentro de si obscenidade, agressividade. São essas coisas que a gente se questiona, né? Afinal de contas, e principalmente a questão que o palavrão, assim como outras coisas, até mesmo como a música secular, né? Que é uma questão que gera muita polêmica ainda no meio brasileiro, principalmente. Às vezes se você falar uma palavrinha, você pode escandalizar as outras pessoas, né? Então a verdade é que quando você é um evangélico, um cristão ou mesmo um pastor, ainda mais no momento de pregação, você está falando coisas imorais, um palavrão ou coisas do tipo, você está comprometendo não apenas a pregação do evangelho, como você está comprometendo a sua credibilidade como um cristão. As pessoas olham, fulano é crente, mas fulano xinga, fulano vive irritado, essas coisas assim. É uma coisa muito séria mesmo. E aí você pensa o seguinte, olha só que coisa maravilhosa aqui que está em Isaías 50, versículo 4. Não é Isaías 54, por favor. Entendeu? Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me de todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Então perceba que a fala do crente precisa ser algo que vai trazer coisas boas. Reiterando o que eu estou dizendo, um evangélico que tem a boca suja, ele está comprometendo a pregação do evangelho e ele está comprometendo principalmente a sua credibilidade como crentes. Por exemplo, esse caso do Fábio e do Paulo do canal No Entanto, ou seja, eu vi pessoas que chegaram, eu vi comentários, pessoas falando que estavam desconfiadas do porquê que o Paulo era assim, ele criticava tantas pessoas. E você vê que o Paulo ali, ele surtou ali, literalmente, começou a xingar ali. E quantas pessoas você vê que são assim, entendeu? Então a verdade é isso, um cristão precisa ser uma pessoa que não fala nada dessas coisas. Palavrão é uma coisa ruim e eu vou citar de novo que existem coisas piores do que palavrão. Mas o fato do palavrão ser algo assim, menos pior, isso não quer dizer que o palavrão seja algo bom, entendeu? Eu vou falar palavrão mesmo porque mas tem gente que faz coisa muito pior. Isso não quer dizer que o palavrão é algo bom. E se você realmente ainda não levou a sério o que eu estou dizendo, então o que a Bíblia diz lá em Hebreus, né? Que se hoje, o Espírito Santo expressamente diz, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração. Então o que eu estou falando aqui é dentro das Escrituras e a gente não pode gostar da Bíblia só quando ela nos agrada. E claro, pode acontecer de uma vez ou outra você falar um palavrão porque você repetiu o que alguém falou, ou você está numa conversa ali informal sua. O próprio Silas Malafaia também, ele mesmo confessou lá no canal Acredito Podcast que ele já falou palavrões. Ele fala, às vezes eu erro, né? Um crente, às vezes você acabou repetindo alguma coisa que alguém disse, ou você pode acabar assim falando sem querer, mas é bom o crente ter uma linguagem boa e evitar ter esse péssimo hábito que é falar palavrão. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você curta, comente, compartilhe, e é isso, galera, valeu, até a próxima, tamo junto. Deixa eu só fazer uma cena pós-crédito aqui. Se não ficou claro, o objetivo do vídeo é só demonstrar por que o cristão deve evitar ter esse mau hábito de falar palavrão o tempo todo, tá? Isso não quer dizer que eu nunca falei palavrão, ou que você de repente não fale um palavrão, às vezes no momento que você tá ali a sós com a sua família, com pessoas que você tá íntimo, sei lá, de repente foi um acidente, não é? Eu estou falando do palavrão como um hábito
diário, entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Por exemplo, uma vez eu postei no meu WhatsApp, né, uma palavra muito conhecida aí, ESP, você sabe do que eu tô falando, né? Eu coloquei no meu WhatsApp que isso era um palavrão, e um monte de gente me mandando mensagem falando que estava surpresa porque não sabia que isso era um palavrão. Que na verdade essa palavra, eu acredito que seria um neologismo, isso é, uma palavra que no início tinha um significado, mas depois começou a ter outro porque as pessoas começaram a usar de outra forma, né? Mas é complicado isso aí. E uma dessas pessoas até me falou, Felipe, tem uma moça, uma diaconisa até na época, ela falando, poxa, Felipe, eu não sabia disso, agora por sua causa eu vou parar de falar, né? E existe até casos de pastores falando isso, entendeu? Pastores mesmo, falando isso no púlpito, ou coisas do tipo, né? Exatamente sobre isso. E lembrando que palavra torpe, palavra que não edifica, não é só o palavrão em si. Mas, como eu disse, uma palavra agressiva, pessoas que, por exemplo, botam pessoas para baixo. Isso tudo é palavra torpe, entendeu? Pessoas que acabam... Pais que humilham seus filhos, filhos que maldizem seus pais. Eu conheço casos de pessoas que caíram em desgosto porque ouviram uma palavra do pastor tão... Uma pastora, por exemplo, falou uma coisa ruim para uma conhecida, né, da minha mãe. Essa mulher ficou tão triste que ela faleceu, assim, ela caiu em desgosto. Acabou que essa pastora, hoje em dia, a igreja dela nunca mais evoluiu, não andou nem para frente nem para trás, tá ali eternamente naquele lugarzinho, entende? Até porque a Bíblia diz, né, que a punição dos assassinos é justamente você não desenvolver, você não crescer, né? Então, na verdade, quando a pessoa vive para ferir as pessoas com palavras, como eu já disse, isso é um sinônimo do que a pessoa tem por dentro. E o que João diz em 1 João 3,15, aquele que odeia seu irmão é assassino, e sabemos muito bem que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Às vezes você não mata a pessoa fisicamente, mas você mata... com as suas palavras você fere pessoas, isso não é bom, tá certo? Se isso não ficou claro, tá? Que fique agora. Se depois disso você não entendeu, por favor, eu não posso fazer mais nada que o Espírito Santo te ilumine. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.